instalado aqui na terra. Não, nós somos embaixadores de um reino que prevalece, queridos. Sim, não podemos negar o que está no texto bíblico, que muitas pessoas preferem o outro caminho, a porta larga. Mas o meu papel e o seu papel é apresentar esta noiva maravilhosa para o Senhor, onde a vontade de Deus é feita sem medida e sem impedimento. A igreja é um agente do reino de Deus, e aqui a vontade dele tem que ser cada vez mais desimpedida, para que nós possamos levar essa vontade lá fora. Nesses dias, queridos, hoje e amanhã, eu entendo que o nosso propósito aqui, nosso que eu falo, meu como pregador, de vocês como gente que está recebendo a palavra, de vocês que estão ministrando a adoração, é entrar nisso de uma maneira tão decisiva e tão decidida, que ainda que sejamos tão imperfeitos e que o pecado aconteça na nossa vida como um acidente de percurso e não como uma regra, que nós saiamos tão impregnados por essa verdade, que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. E se a sua vida nunca for mais a mesma, você vai ser um transformador de vidas ali fora. Esse é o propósito. Nesses dias, se nós pudéssemos pôr uma placa ali fora: esse lugar é um posto de combustível. Você está sendo abastecido da presença de Deus, e não apenas, preste atenção nessa palavra, não apenas para provar coisas boas, porque você vai provar sensações. Já falei para vocês das outras vezes, eu gosto do sapateado, eu gosto do arrepio, mas isso tudo não é um fim em si mesmo. Eu quero ser tão cheio aqui, ficar tão encharcado, de maneira que as vidas que passarem por mim ali fora sejam transformadas, que as pessoas queiram aquilo que há na minha vida. E nisso, queridos, não há nenhuma questão de protagonismo, de orgulho, nada, porque as pessoas não precisam do Antônio. Sinto muito, Daniel, as pessoas não precisam do Daniel, as pessoas precisam de Cristo em mim, Cristo em você, Cristo no Jobert, no Diego. É isso que traz a esperança. A esperança da glória é a presença do Senhor em nós. E quando você atrai a presença, quando você atrai o reino, as pessoas sabem que algo diferente está acontecendo. É isso que elas precisam. Tudo está interligado, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só assim, para encerrar essa breve introdução aqui, breve mesmo, o restante da oração está condicionado a isso. Se a vontade do Senhor for feita na terra como é no céu, você pode dizer: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, porque lá o pão da vida está lá. O tempo todo há provisão. Quando o reino vem, cantamos aqui, né? Encerramos esse período cantando que o teu reino venha. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lá no céu não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem pecado. Você está perdoado lá, e você já perdoou. E não nos deixes cair em tentação. O pecado terá sido tirado para sempre lá e aqui. Enquanto o reino está sendo implementado, ele está sendo tirado de dentro de nós, o pecado, para que o reino ocupe esse espaço. Mas livra-nos do mal lá. Já pensou, gente? Uma vida sem o diabo te infernizando. Pensa numa palavra que cabe bem, né? O diabo inferniza, que é o ambiente dele, é o inferno. É que ele está acostumado, porque ele quer infernizar a gente também. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Já é. E quando você declara isso, então o reino vem. Amém? Então nesses dias, queridos, nessas ministrações que faremos, o nosso propósito é remover esses impedimentos. Aquilo que se coloca como obstáculo para que você viva o reino. Porque a gente ora, a gente clama, assim na terra como no céu, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Mas assim, isso não é algo vago, não é só orar e Deus assim, seja feito. Não, há uma parte que Deus quer que você faça.
É lógico, sem Ele dizer seja feito, nada acontece, porque no esforço pessoal você não vai conseguir. Mas há uma resposta sua a isso, e é sobre isso que nós vamos falar nesses dias. Como remover esses impedimentos. O reino de Deus e a realidade do céu é uma realidade em que o sobrenatural é natural. Eu sei, eu estava compartilhando, né? O Diego falou sobre o que a gente veio comentando, e eu falei, olha, Diego, você tem que entender uma coisa. A Cristo Salva de Itupeva é uma igreja muito aberta ao poder sobrenatural, e você é, amém? Isso é parte, cada parte do corpo de Cristo, né? Lógico, a gente tem um DNA central, todos nós somos cristãos, mas há algo específico de vocês, que é essa abertura ao poder de Deus. E eu entendo, e aqui eu falo como profeta, que nesse tempo, Deus está levantando gente para operar milagres. Eu sei que milagres acontecem aqui, esse é sempre o meu testemunho. Já vi gente de cadeira de rodas andar nesse lugar, né? Sou conhecido de vocês faz tempo, viu? Alguns eram criancinha, literalmente, quando eu vim pelas primeiras vezes aqui. Mas, queridos, eu entendo que você, e quando eu falo você, não é no coletivo, é você mesmo, cada um que está aqui, vai ser lançado numa dimensão sobrenatural, um operador de milagres. Amém? Então nós vamos remover os impedimentos para que o reino de Deus seja estabelecido. E o reino de Deus, quando ele é estabelecido, ele vem com esse poder para milagres. Por quê? No céu tem doença, gente? No céu tem tristeza de morte? Não tem tristeza nenhuma, porque até a tristeza de arrependimento terá passado, porque você vai estar lá totalmente perdoado. Então, para que a realidade do céu venha, nós precisamos que milagres aconteçam. E quase sempre, um milagre vai acontecer através de um agente humano como eu e você. É lógico. Você certamente já viu algumas vezes milagres acontecerem por uma intervenção direta do Senhor. Na palavra de Deus nós vemos o próprio Jesus quebrando aquilo que eu chamo de uma regra. A regra é: Deus não atende diretamente às nossas necessidades. Deus atende à nossa fé quando é colocada numa necessidade. Mas houve algumas vezes em que a intervenção foi direta. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas normalmente Ele vai usar agentes como eu e você. Ok? Qual é a dificuldade, gente, para nós estabelecermos o reino de Deus? Quando você evangeliza alguém, por que algumas pessoas rejeitam o evangelho? O que elas dizem para você? Vamos interagir um pouquinho. Vamos lá, gente, um de cada vez. Oi? Isso, essa questão, essa resposta é bastante comum. Eu já tenho a minha religião. Qual outra objeção que as pessoas levantam? A igreja é chata? Isso. Eles é que não sabem, né? Eu já falei da outra vez aqui, né? Quando eu preguei no carnaval, eu falei: o pessoal está aí fora procurando a festa, mas estão no endereço errado, porque a festa é aqui, né? Fala assim: a festa é aqui. Então alguns falam: a igreja é chata. Tem a ver com religião. Por que eles acham que a igreja é chata? Porque eles associam igreja à religião. Como eles têm a religião deles, ou não têm, imaginam que não querem ter. Na verdade, o que nós estamos oferecendo não é uma religião, mas eles não sabem disso, por tanta confusão que já foi feita, eles levantam essa objeção. Tem alguns que dizem, você vai concordar comigo: mas será que Deus existe? Outros dizem assim: pode ser que Deus exista, mas eu não acho que Deus interfere na minha vida. Pense num cara correto, né? Eu tentei evangelizar um subordinado meu no meu trabalho, quando eu trabalhava na Justiça Federal. O cara correto, a vida correta, moralmente correta. Ele falava: olha, Antônio, sim, pode ser que Deus exista, mas acho que Ele está lá e eu estou aqui. São os agnósticos, não são ateus, né? Porque para eles Deus pode existir ou não, mas se existe, não está interferindo na terra.
O ateu é aquele que tem o ateísmo como religião, né? Ele vive para pregar que Deus não existe. E eles são, às vezes, mais eficazes que os cristãos. Mas percebe que envolve religião. Nos tempos de Jesus era assim. As objeções que as pessoas levantavam, às vezes dentro do judaísmo, né? Não, Deus não faz. Tinha os céticos, né? Os saduceus eram aqueles que diziam, nesse negócio de sobrenatural, é charlatanismo, não acontece. Nós temos saduceus no meio da igreja. Espero que aqui não. Mas eles estão espalhados por aí. Não, Deus não faz. Agora, cuidado, né? Eu acho que Deus está me movendo assim, mais profeticamente nessa manhã. Não era o que eu pretendia. Tem gente na televisão, YouTube, ganhando força, dizendo que Deus não faz. Pastor, não estou falando de gente de fora. Movimento chamado cristão conservador, né? E aqui não estamos falando do conservadorismo na questão dos costumes, estamos falando teologicamente conservador. Não, Deus não faz. Gente que se converteu sapateando, orando em línguas, fala, não, os dons ficaram para o primeiro século do cristianismo. Gente que eu vi babar na presença de Deus, gente. Cuidado com as fontes de onde você bebe, viu? Seleciona bem. Então, há aqueles que dizem Deus não faz, aqueles que dizem Deus não faz dessa forma. Ah, não, desse jeito não. Como se Deus tivesse que ser restrito àquilo que nós imaginamos que Deus vai fazer e a forma como Ele vai fazer. Deus é Deus, amém? Então, tudo envolve isso. No tempo de Jesus tinha os ultra-religiosos, os fariseus, não, tem que ser desse jeito, nessa caixinha. Os que diziam, Jesus não pode ser o Messias, imagina, se Ele fosse o Messias, Ele se dirigiria primeiro a nós. E o cara fala aí com mulheres de reputação duvidosa, fala com cobradores de impostos, fala com a escória da sociedade, não, e nós? E eles rejeitaram Jesus. Nos nossos dias também, é o tipo de gente que rejeita a palavra de Deus. E Jesus dá uma resposta aos dois grupos. Em determinado momento, quando ele é questionado, ele fala, Mateus 22, 29, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Tem que acabar essa história, né? Eu gosto, sempre que eu converso com o Jobert, que essa é a ênfase de vocês aqui, palavra e poder, palavra e Espírito, que não pode separar, e tem gente que separa, né? Sabe aqueles ministérios, puxa, que palavrão, fiquei assim, quanta revelação, né? E é bom mesmo isso, mas você vai procurar, cadê a evidência do poder? Não tem muito. Aí você vai em algumas igrejas, meu Deus, gente sendo curada, isso aqui, tal, mas não vai ter pregação, não, porque você não tem conteúdo, né? Jesus salva, Jesus cura, sim, amém, é a essência do Evangelho, mas precisamos mergulhar, ser discipulados, ser tratados, comer alimento mais sólido, né? Agora, a igreja que Jesus vem buscar é a igreja forte na palavra e forte no poder, amém? Nós vamos olhar para um texto, queridos, que nos revela isso. Eu gosto da reverência e da alegria que vocês têm pela palavra de Deus, então vou anunciar aqui o texto que a gente vai ler, Atos 3, de 1 a 10. Já repararam que tem texto que a gente lê e fala assim, quase que não precisa pregar, né? A presença vem, e aquilo é tão autoexplicativo, mas nós vamos nos deter aqui em algumas realidades. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar.
Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nesse primeiro período da manhã. Nós vamos falar sobre a dinâmica do milagre. Lembrem-se que eu falei que cada pessoa que está aqui é chamada a ser um embaixador do reino de Deus, a ser um operador de milagres. E por favor, não apenas diga amém quando eu disser isso por educação, para cuidar da minha autoestima, que ela está bem cuidada ultimamente. Não, você não precisa fazer isso. Que você diga um amém com uma convicção que vai crescer no seu coração de que Deus quer que você seja relevante onde você estiver, que você opere milagres. Ah, mas Antônio não ocupa o púlpito num culto de cura, num culto sobrenatural. Não, mas você é um púlpito, você é o púlpito, você é o local da pregação, na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, e ali é um lugar onde o reino de Deus precisa ser expandido, ali é um lugar privilegiado para que milagres aconteçam. Esses dias, num grupo que nós temos aqui no WhatsApp, com a equipe do nosso seminário, Amizade com o Espírito Santo, uma irmã estava vibrando. Você leu lá, Diego, o testemunho da Bia, do Guilherme? Ela estava na escola, na verdade, na escola de inglês, estava esperando talvez o noivo dela ir buscar, e viu aquela mulher que passou, a mulher da limpeza, a faxineira, passou duas vezes na frente dela. Daí veio dentro dela assim, dor no joelho. A mulher não estava mancando nada, não tinha nenhuma evidência. E aí o Espírito Santo incomodou aquela irmã. Ela tinha passado pelo seminário naquela semana, a gente tinha falado sobre palavra de conhecimento. Ela falou, só pode ser de Deus. E ela não é uma pessoa extrovertida assim. Aí ela chegou para essa senhora e falou assim, perguntou o nome da senhora. A senhora está com dor no joelho, né? A mulher, como você sabe? Falou, porque o Espírito Santo me mostrou. Mas o Espírito Santo não me mostrou só para eu saber, me mostrou porque Ele quer que a senhora seja curada. Posso orar por você? Ali, na escola de inglês, a mulher falou, pode. Ela orou, e a mulher começou a chorar. Eu não estava aguentando a dor, eu não estava aguentando a dor, e agora a dor passou. Está começando uma célula nessa semana na casa dessa mulher. Sabe por quê? O reino de Deus está se expandindo. Agora, essa irmã é uma grande estrela, uma pregadora, assim, nunca eu a ouvi pregar, uma irmã simpática, vai fazer parte da nossa equipe também. Mas assim, alguém como eu e você, estava ali esperando, não estava num culto, nada, estava esperando. Enquanto ela esperava, o Espírito Santo mostrou, prepare-se para receber a vontade de Deus na sua vida, porque tem que ser aqui na terra como já é no céu. No céu não tem dor, então nós vamos empurrar a dor para fora. A dor não faz parte da nossa herança. Só para citar um exemplo. Então nós vamos entender nesta manhã, queridos, que existe uma dinâmica. Você, operador de milagres, precisa entender como se processa normalmente um milagre. Como nós vimos aqui, do lado de lá da eternidade, lá no céu, não tem necessidade de milagres. Lá a realidade é o milagre. Mas aqui precisa acontecer. Então o milagre começa quando existe uma necessidade. Parece um revelamento isso, né? Mas nós precisamos estar atentos. Porque as necessidades existem, em vez de você falar, puxa, às vezes a gente vê alguém na rua e fala, coitado. Coitado não, faz alguma coisa para mudar aquela história. Você pode, diga eu posso. Mais do que isso, que você deve fazer aquilo, é o que o Senhor espera que você faça. Algumas vezes você vai ser despertado, nós vamos ver aqui nesse texto. O milagre então começa quando existe uma necessidade. Nós temos que deixar que o Espírito Santo gere sensibilidade em nós pela necessidade das pessoas. Assim, o texto não diz, mas é possível a gente concluir que Pedro e João já tinham passado por ali, já tinham visto aquele cara. Porque o texto diz, aqui ele diz, que o homem era colocado todos os dias ali. Pedro e João eram judeus piedosos, entravam por aquela porta, já deviam ter visto.
O homem era conhecido, no final da história você viu que todo mundo ficou admirado porque reconheceu, não, é o cara que ficava na Porta Formosa. É possível que Pedro e João várias vezes tivessem passado, tivessem até tido pena, dó. Você fala, mas não é a mesma coisa que compaixão? Não, não é. Compaixão é sentir junto, e se você sente junto, você é levado a fazer algo para mudar a história daquela pessoa. Não fica com peninha, com dó não, que você acaba aumentando o mimizismo da nossa sociedade. Não, tenha compaixão. Aquele homem tomou a iniciativa de chamar a atenção de Pedro e João. Por quê? Ele pediu alguma coisa. Falou, ei, devia falar para todo mundo, praticamente, que passava ali. Mas ele pede, sem saber, queridos, sem saber o que ele receberia, ele pediu algo muito comum, o que ele estava acostumado a pedir. Mas preste atenção. Romanos 8,19 diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas aí fora estão pedindo alguma coisa para você, e elas não sabem exatamente o que é, mas você tem aquilo que as pessoas estão pedindo. Às vezes elas pedem algo natural, algo simples para você. Às vezes, se sabem que você é cristão e tem alguma simpatia pelo cristianismo, até pede alguma oração, mas você tem mais do que simplesmente assim, eu vou orar por você lá na minha casa. Não, você tem a possibilidade de mudar uma história. Preste atenção. Como eu queria, sim, ter essa capacidade de abrir a sua mente, o seu coração e plantar dentro de você essa verdade, mas eu não tenho. Mas aqui está alguém que tem. O Espírito Santo pode fazer isso. Que você se abra para isso. Deixe o Espírito Santo gerar essa capacidade de ter essa compaixão, de perceber. Ele percebeu que em Pedro e João havia algo para ele, ainda que a expectativa dele inicialmente fosse por algo pequeno, uma moeda, um troco, algo para amenizar a fome ou para prover para a subsistência dele. Naquela época era mais difícil ainda do que é hoje ter uma incapacidade. Ele vivia literalmente da misericórdia das pessoas. Então o milagre começa quando existe uma necessidade, e ele tem sequência quando essa necessidade gera compaixão em nós. Como eu estava falando, é diferente de ter pena, diferente de ter dó, é sentir junto. Nessa vez foi diferente das outras vezes que Pedro e João passaram por ali, e talvez até tivessem uma moeda para dar para o cara. Foi diferente. Quando ele pede a moeda, o que Pedro diz? Primeiro, verso 4. Pedro e João olharam bem para ele. Presta atenção nisso. Pedro e João olharam bem para ele. Presta atenção no verbo olhar. Então Pedro disse, olhe para nós. Verbo olhar. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Nessa passagem, 3 vezes o verbo olhar. Existe uma questão no olhar, queridos. Pedro e João não apenas viram, e aquele homem não apenas viu Pedro e João. Qual é a diferença, queridos, entre ver e olhar bem? Ver, normalmente, é um ato involuntário. Se você não é deficiente visual, estou vendo um monte de coisas aqui. Certamente as irmãs estão vendo muito mais do que eu. Que as irmãs tendem a olhar com uma naturalidade maior do que os homens, né? Os homens veem superficialmente, mas essa é outra história, né? Cacoete de pregador para casais também, né? Diferença entre homem e mulher. Mas há uma diferença entre ver e olhar. Ver, você está vendo coisa. Olhar, e principalmente olhar bem, é diferente. Nesse momento, então, acontece algo. O que Pedro e João estavam vendo ali? Um homem paralítico. O que você é chamado a ver? Pessoas paralisadas. Paralisadas, Antônio, você está falando dos deficientes físicos, paralíticos? Não apenas, também, não apenas isso. Mas
pessoas que estão paralisadas pelo medo, pela culpa. Pensa em tudo que te paralisava antes de você conhecer o Senhor. Na verdade, deixa eu ir um pouquinho além, que apesar de você conhecer o Senhor, há áreas na sua vida que estão paralisadas e o Senhor vai desatar nessa manhã aqui. Amém? Coisas que foram bloqueadas, ou coisas que vêm bloqueadas desde muito tempo atrás. Você conheceu o Senhor, você está indo para o céu, mas há áreas na sua vida que precisam ser destravadas e o Senhor está nesse negócio. Ele vai te destravar nessa manhã. Amém? Então, Pedro e João, quando olharam para aquele homem, viram um homem paralisado. E nós também vemos paralisias na vida das pessoas. A gente vê as circunstâncias das pessoas que cruzam nosso caminho dentro da igreja algumas vezes. Jesus não apenas via, Jesus olhava. Lembra-se de Zaqueu? Pensa na história de Zaqueu, né? O quanto ele quis ver Jesus. Assim, ele se expôs ao ridículo. Um homem que precisou subir numa árvore, porque as pessoas tapavam a visão que ele poderia ter de Jesus. Ele não se importou. Ele não se importou de aparecer para as pessoas que estavam ali fora. Ele era um homem odiado pelas pessoas, desprezado por causa da função dele, mas ele não se importou. Ele quis olhar para Jesus. Qual foi o resultado disso? Jesus quis olhar para ele. Algo atraiu a atenção de Jesus. Tinha tanta pessoa ao redor, Jesus estava sempre caminhando para realizar um milagre aqui e ali, mas ele parou e olhou, e chamou Zaqueu pelo nome. Pedro olhou, João olhou, mas eles pediram que o paralítico olhasse para eles. Olha para nós. Por que você acha que Pedro falou isso? Olha bem para a gente. Você tem alguma ideia? Vocês têm? Por que Pedro falou, olha para nós? Me ajuda aí, gente. Eu tinha uma concepção e Deus foi mudando a respeito disso. Sabe, eu pensava que Pedro e João tinham falado, olha para a gente. Você acha que vai sair alguma coisa daqui? A gente está duro também. Graças a Deus naquele dia, eles não tinham dinheiro. Já pensou se eles tivessem dinheiro? Talvez o milagre não tivesse acontecido, né? Providencialmente, Pedro e João estavam sem nada ali. Porque eu acho que eles teriam dado alguma coisa, mesmo porque eles não mentiriam. Ouro e prata eu não tenho. Então não tinha, naquele dia não tinha. E eu achava que era isso, olha. E na verdade tem um pouquinho disso. Quando ele fala, olha para nós, está dizendo, nós somos como você. Nós não somos melhores do que você. Isso gera o quê? Empatia. Olha para a gente, eu não estou paralisado como você está, mas eu sou um ser humano, eu não sou superior a você. Gente, nós não podemos nos comportar como se fôssemos superiores às pessoas. O que te diferencia de uma pessoa que está pecando gravemente ali fora? De um ativista de bandeiras que vão contra o cristianismo? O que te diferencia dessa pessoa? É o seu valor pessoal? Não. Sabe o que te diferencia? A graça. E a graça é sua. Sem a graça, você é um desgraçado. Tanto quanto aquele que ainda não recebeu a graça. Mas que pode receber, se você chamar a atenção dessa pessoa e disser, olha, eu não sou diferente de você, mas algo diferente aconteceu na minha vida, sem que eu merecesse, porque é graça. Quando a gente fala aqui, como alguns de vocês colocaram, né? Eu tenho a minha religião, ou a igreja é chata, é porque as pessoas têm essa ideia, não, esse povo de igreja é muito certinho. Eles têm esse jeito de superioridade. Gente, vocês já viram um sorrisinho de salvação? Tem crente que tem sorrisinho de salvação. Coitado, esse é um ímpio. Está indo para o inferno e eu vou para o céu. Como assim? Sem a graça, estávamos todos perdidos. E nós temos que demonstrar graça.
Então, Pedro pede que o paralítico olhe bem para eles, para que ele encontrasse segurança. Gente igual, gente de carne e osso, eles não são melhores do que eu, para encontrar um vínculo. Um olhar, quando se cruza, gera um vínculo, e aquilo vai aumentando no coração da pessoa que pode receber algo do reino de Deus, vai abrindo nela essa possibilidade. Bom, havia a necessidade. Pedro e João se permitiram naquele dia ter empatia, e a minha oração é para que você deseje estabelecer o reino de Deus e atrair a vontade de Deus, para que ela seja feita aqui na terra como ela já é feita no céu, não para você ver um espetáculo, porque é lindo você ver milagres acontecendo, mas a razão dos milagres é que a pessoa seja transformada. Você se lembra o que acontecia com Jesus normalmente antes dele operar um milagre? Quantas vezes está escrito no Evangelho, Jesus, movido de uma compaixão profunda, de íntima compaixão, Jesus sentia a dor da pessoa, embora ele soubesse que ele tinha capacidade para mudar aquela história. Lembra-se do episódio da ressurreição de Lázaro? Quando Jesus soube que ele iria ressuscitar Lázaro, desde que ele recebeu a notícia, ele já sabia. Falou, não, lá ele está dormindo, vamos lá acordá-lo. E os discípulos, bobões, se ele está só dormindo, deixa ele dormir lá. Mas Jesus já sabia. Quando chegou a notícia, porque imagina, Jesus demorou 2 dias, eu não sou bom de matemática, mas raciocina comigo aqui. Jesus demorou 2 dias para ir lá socorrer Marta e Maria. Quando ele chegou, fazia quantos dias que Lázaro tinha morrido? 4. Quando Jesus recebeu a notícia que precisava ir lá ajudar, no meio tempo já tinha morrido Lázaro, e Jesus já sabia que ele tinha morrido, e Jesus já disse, eu vou lá despertá-lo. Jesus sabia que ia realizar um milagre, mas o que aconteceu com Jesus quando Marta se lança aos pés dele? E Jesus chorou. Por que Jesus chorou? É politicamente correto, está todo mundo triste, deixa eu ficar triste também. Não, Jesus não estava nem aí com o politicamente correto. Você não deve estar também, tá? Eu não estou. Jesus chorou porque tinha gente sofrendo, e Jesus sofreu junto, e o sofrimento junto gerou em Jesus uma disposição de realizar um milagre de que ele era capaz, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Quantos cheios do Espírito Santo nós temos aqui? Amém? O poder para milagre está dentro de você, querido. O que falta para acontecer? Às vezes é compaixão. Às vezes você sabe a fórmula, não, eu oro assim em nome de Jesus, eu exerço fé, tudo bem, isso faz parte, mas talvez o ingrediente da compaixão esteja faltando. Mas o milagre não acontece simplesmente quando você sente compaixão. O milagre acontece, queridos, quando há uma proclamação. Nós temos que proclamar ousadamente, uma proclamação de fé nós temos que fazer quando nós temos a convicção de que Deus vai operar. Não é você ser, deixa eu ver aqui, irresponsável, falar assim, não, se promete para a pessoa, fica tranquilo que Deus vai te curar. Se você não tem a convicção, cuidado ao fazer essa afirmação. Eu me lembro de uma moça que frequentava a nossa célula, ela tinha testemunhos maravilhosos, porque ela era, como diz a palavra, terrivelmente endemoniada, e ela foi liberta. Então existe até hoje uma gratidão tão grande no coração dela. Ela chegou, hoje aconteceu no trabalho, uma moça que trabalha comigo lá, perdeu um documento, se ela não achasse, ela ia ser mandada embora. E eu falei para ela, fica tranquila, que até às 5 horas, o documento vai aparecer. E eu falei assim, mas você é doida? Como que você falou isso? Não, eu tive a convicção. Eu falei, bom. E aí o que você fez? Aí eu lancei a palavra para a moça, fui lá para o meu quartinho e falei, Deus, agora é contigo. Faz aparecer esse documento. O documento apareceu, Esse foi o testemunho dela na célula. Não é para você falar aquilo que você quer que aconteça, é para você falar aquilo que você sabe que vai acontecer. Como eu sei? Na verdade, queridos, eu não sei. Eu só sei que eu sei. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta para mim assim, Antônio, como que é esse negócio de palavra de conhecimento e tal? Como você sabe que aqui há uma pessoa com uma dor assim, assim, assim? Eu falei, não sei, só sei que eu sei.
Sei que eu não sabia antes que eu sei. O processo é assim, tá? Isso gera uma convicção de fé. Não deu para entender nada, eu acho, né? Mas não deu para entender, mas você entendeu. Estou meio enrolado hoje, né? Acho que é a viagem. Não, mas eu sei que você entendeu. Deus planta algo no seu coração e você não pode ser tímido. Você tem que declarar aquilo. Tem coisas que são do âmbito da vontade geral de Deus. Deus quer que todo mundo seja salvo, amém? Glória a Deus que você não é calvinista, você crê nisso. Deus quer que todo mundo seja salvo, então proclame ousadamente salvação. Entra numa casa e fala: aqui todo mundo vai ser salvo, porque é a vontade de Deus. E às vezes o que está faltando é essa proclamação profética de fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro e João viram a necessidade. Puxa vida, como que a gente não tinha reparado? Ainda bem que hoje a gente não tem nada. Porque Pedro falou: olha, falar a verdade, ouro e prata não tenho uma moeda. Mas ele deve ter olhado e falou: não, mas há algo que eu tenho, e eu não tinha percebido das outras vezes. E ele não ficou com aquele poder dentro dele, ele recebeu aquela porção de fé, e ele foi ousado. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Põe ousadia nisso, fazer essa proclamação. Precisa ser muito ousado. Pedro já tinha passado por algumas experiências, né? Pedro tinha sido forjado no sobrenatural, mas antes, Jesus estava com ele ali em pessoa. Lembra-se do episódio de Jesus caminhando sobre as águas? Pedro vinha de um histórico aí do sobrenatural. Todo mundo com medo. Ah, é um fantasma, é um fantasma. Aí Pedro, sempre Pedro, né? Mestre, se és tu mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas. Aí imagino, a gente lê o texto e a gente não imagina direito como é, mas eu imagino, né? Jesus olhou e falou: vem. E aí Pedro pensou: lascou. Por que eu fui abrir minha boca? Sanguíneo, né? Não, deixa para lá, eu falei sem pensar. O sanguíneo gostaria algumas vezes de dizer isso, né? Mas ele olhou, a zoeira estava pronta ali do lado, né? Todo um olhando para o outro, falou: vai. E ele foi e andou sobre as águas. Mas enfim, Jesus estava vindo ao encontro dele. Tem tudo aquilo que você já sabe. Ele parou de olhar para Jesus, começou a afundar. Jesus o ensinou a andar novamente, o levou até o barco. Coisa maravilhosa. Mas aqui, Jesus não estava ali com ele. Ou o Espírito de Jesus estava dentro dele. E ele podia fazer isso. O mesmo Espírito que levou Pedro a fazer essa proclamação, sabe onde ele está? Ele está aí dentro de você. Ele opera dentro de você. Ele é o centro de comando dentro de você. Ah, que medo que eu tenho se eu falar isso, que vergonha se não acontecer. Se Deus mandar você falar, fale ousadamente, e o Espírito Santo vai respaldar, porque Ele está aí dentro de você. Eu quero declarar aqui que um tempo de milagres está começando a acontecer, não apenas no âmbito da igreja, isso já tem aqui, mas a partir da sua vida, você sendo igreja daqui para fora também. Sim, traz, vai ter um evento, cultos de milagres, vai ter lá na Cristo Salva, porque é uma igreja que age nisso, amém, mas leva a Cristo Salva dentro de você, onde você estiver, faça a proclamação profética. Tem gente que pensa assim: Antônio, mas você está sendo muito absoluto nisso, por que precisa proclamar? Eu não posso apenas orar. Não, você pode orar também, mas nós vemos um princípio aqui, que para que realidades do céu aconteçam, tem que haver uma proclamação. Por quê? Pergunta para Deus. Ele definiu assim: como Deus criou o mundo? Deus soprou e o mundo foi aparecendo? O que você lê repetidamente em Gênesis 1? E Deus disse: haja, faça-se. Deus falou, Deus pronunciou a palavra. João 1, no princípio era a palavra. Arrepiei de novo, porque tudo vem à existência pela palavra, o nome de Jesus.
Quando você pronuncia a vontade de Deus, você está pronunciando em nome de Jesus, e realidades acontecem. Criar é atribuição exclusiva de Deus, criar a partir do nada. Quando um milagre acontece, ele está acontecendo por uma intervenção de Deus dentro de você. Não há poder em você, né? Esses dias fiquei tão frustrado, queridos, eu tentando fazer uma visita, né? Uma pessoa que é frequente na igreja, mas ainda não teve uma experiência profunda. O padrasto desse homem está internado, encontrei no supermercado. Aí ele assim, então, a minha esposa falou, pede para o pastor ir lá. Gente, eu amo fazer visita, hospital, orar pelos enfermos, eu amo, né? Eu tenho muitas atribuições administrativas na igreja, tenho que fazer e tudo mais, mas o que eu amo é aconselhar, é orar pelas pessoas. Então eu gosto de, falei, não, eu posso ir. Não, pastor, não quero incomodar, mas não é incômodo nenhum, é o que eu gosto de fazer. Não precisa ir, a gente lá em casa mentaliza e tal. Ele não entendeu, ele não me deixou ir porque ele prefere mentalizar dentro de casa. Não é mentalizar, é declarar a palavra, e você pode declarar a palavra. Diga assim, a palavra. Diga assim, o nome. Diga o nome. Que nome é esse? Diga assim, Jesus. Vou fazer um exercício aqui. Pronuncia Jesus. Fala de novo, Jesus. Ei, agora fala com fé, diz Jesus. Mais uma vez, Jesus. O que esse nome provoca dentro de você? Diga, Jesus. Sabe o que você está declarando? O nome de Jesus significa Deus salva, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. Tudo isso está envolvido nessa palavra que a gente traduz por salva. Envolve tudo isso, Ele traz paz. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o desejado das nações, queridos. Ele veio, assumiu a nossa humanidade, morreu por nós, morreu no nosso lugar, venceu a morte, ressuscitou, foi aos céus, está voltando, amém? Nesse meio tempo até que Ele volte, e que essa realidade seja tragada pelo reino, nós vamos trazendo o reino para cá, e declarando a vontade dEle, amém? Então, Pedro faz essa proclamação, ouro e prata eu não tenho, não adianta, sacudir de cabeça para baixo não vai cair nada aqui, não tenho, mas eu tenho algo melhor, isso que eu tenho eu te dou, e não custa dinheiro, é graça, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Qual seria a sua atitude no lugar do mendigo? Eu não sei você, mas naturalmente falando, pensa bem, o cara recebeu essa orientação de Pedro, olha bem para a gente, para quê? Para ver que eram pessoas comuns. Aí uma pessoa como ele fala assim, levanta e anda, pensa, está doido, eu estou paralítico, esse aqui está doido, como assim levanta e anda? O milagre, eu imaginava, queridos, quando eu li esse relato, né? Vou entregar minha idade aqui, tenho 52, tinha umas músicas, né? Umas marchinhas que a gente cantava, bem pentecostal mesmo, lá nos anos 80, e que falavam sobre esse tipo de milagre, esse texto, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu imaginava que a hora que ele ouviu isso, veio uma força dentro dele, né, do paralítico, ele saiu pulando e louvando a Deus e tal, mas não foi isso que aconteceu. Se você ler o texto com detalhe, não foi isso que aconteceu, não dessa forma, porque Pedro declarou, mas o milagre acontece quando existe uma atitude. Diga atitude. Atitude de quem? Em primeiro lugar, nesse caso aqui, de quem estava operando o milagre, porque Pedro sabia que era difícil para o mendigo, para o paralítico se levantar. Ele era paralítico de nascença, ele nunca tinha andado, ele não sabia o que é andar, na prática ele não sabia, ele via as pessoas andando, e a ideia dele sobre o que é andar era derivada, ele não tinha essa experiência, ele olhava as pessoas andando, mas eu não sei na prática o que é isso. O que é ficar em pé? Ele não sabia, porque não era natural para ele. E Pedro percebe isso, e o texto diz que Pedro estendeu a mão.
Quando você fizer uma declaração ousada, talvez a pessoa que está para receber o milagre, ela tenha dificuldade. O seu papel é estender a mão, é ajudar a pessoa a crer. Olha, eu estou com você nisso, eu te ajudo. Eu fiz a declaração, está difícil para você, mas eu sou um com você, e o milagre vai acontecer na sua vida. O que for necessário para que esse milagre venha à luz, o que da minha parte for necessário, eu vou fazer, porque Deus faz a parte dele perfeitamente. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. O homem, você percebe que ele começou a acreditar, porque senão ele nem daria a mão de volta. Mas Pedro pega na mão dele e o ajuda a levantar-se. Não sei porque eu sempre imagino Pedro, por ser pescador, era fortinho, né? Ele pega aquele homem e ele vai levantando, ele vai puxando. Olha, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O cara olha assim, ele pega na mão, antes que a dúvida crescesse mais, ele pega na mão e ajuda o homem a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pensa num milagre. Já imaginou como a perna dele devia ser fraquinha, musculatura? Já viu a pessoa enferma, perde totalmente o tônus muscular? No caso dele nunca teve, era a pele ali, a carne flácida, mas ele sente que vai firmando, e aquela experiência que ele nunca teve vai acontecendo, ele começa a se levantar. E aí o que acontece? O que está realizando o milagre, Pedro, João também, começam a ajudar, mas é necessário uma atitude por parte daquele que recebe. Então ele percebe que os tornozelos, as pernas estão se fortalecendo, algo novo está acontecendo, e aí ele ganha ânimo. Mas isso só aconteceu porque houve esse empurrãozinho. Levanta. Ah, mas eu não consigo. Para com isso, fica quieto e levanta. Não pode escrever assim, mas a gente imagina que foi assim. Mais, não, tira esse mais, levanta. E ele puxa. E aí quando o homem percebe, diz o texto, que de um salto pôs-se de pé. Imagina a cena. Dá para arrepiar, não dá? E aí ele levanta. O que acontece? Ele sai glorificando Pedro. Não, ele sai glorificando a Deus. Porque Pedro não disse, em meu nome levanta, ou no nome de João levanta. Não, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele levantou e andou. Quando a gente pronuncia o nome de Jesus, realidades entram em movimento, o milagre começa a se movimentar. E nesta manhã nós vamos declarar o nome de Jesus. Queridos, eu queria que você se visse e se entendesse de duas perspectivas. Eu trabalhei bastante aqui durante essa ministração na realidade de você como aquele que opera um milagre, e você é um realizador, um operador de milagres, amém? Mas talvez haja milagres que precisam acontecer na sua vida, talvez você esteja paralisado, e nós vamos nesses dias, como eu disse, remover tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que é obstáculo, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela já é feita no céu. Queria que você fechasse seus olhos agora. O que tem paralisado você? Ei, Shabababayananamas, Horalabakataralabate derilemanasai. Oralabakataralabate. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito de Deus, vem, 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 vem. Olha para dentro de você, querido. O que tem te prendido? O que tem te segurado? O que tem sido um obstáculo dentro de você?
para a vontade de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, vem, vem. Ora labacadara labaia, nanananamas. Ora labadara labate. Questões envolvendo perdão. O Senhor me fala. Há questões envolvendo perdão. Palavras que foram ditas a você, que te feriram. Pessoas que se fecharam aqui, porque algumas palavras foram ditas. Você se fechou. Deixa o Espírito Santo ministrar a você. Talvez tenham dito a você: você é burro, você nunca vai conseguir nada, você nunca vai conquistar nada, você é fraco. O Senhor me fala de pessoas que eu vi aqui: você é fraco, você tem a vontade fraca, você nunca termina aquilo que você começa. Deixa o Espírito Santo entrar aí, querido. Ei. Estúpido. Há pessoas aqui que ouviram palavras e aquilo não era a realidade, mas você acreditou naquilo e aquilo grudou em você e começou a determinar até o seu comportamento. Há pessoas que ouviram: você é preguiçoso. Você acreditou. Você acreditou naquilo. E como você se vê, assim é. Quando você permite que aquilo entre dentro de você, aquilo se torna uma realidade. E nós vamos substituir essas realidades hoje, nesta manhã. Preste atenção, algo específico que o Senhor está dando para alguns de vocês aqui. Você foi comparado com outras pessoas. Você foi comparado dentro da sua casa, talvez com seu irmão, com a sua irmã, que era mais bem comportado, ou tinha notas melhores que você. Às vezes a comparação não foi declarada, não disseram: ah, ele é melhor do que você. Mas o seu irmão ou a sua irmã recebiam recompensas maiores do que você. E a mensagem que você entendeu é que seus pais gostam ou gostavam mais do seu irmão, da sua irmã. Deixe o Espírito Santo ir mais fundo ainda, porque isso gerou dentro de você não apenas um ressentimento com seu pai e com a sua mãe, mas um sentimento de competição, de raiva muitas vezes do seu irmão ou da sua irmã. Tudo isso tem paralisado a sua alma. Ei, Espírito Santo, move, 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 move. Move, Espírito. Há pessoas aqui, o Senhor está me dando isso agora também, atormentadas porque foram abusadas sexualmente. Você nunca falou para ninguém isso. Ei, há pelo menos uma pessoa cujo sinal de que o Senhor está intervindo na sua vida nessa manhã é que você tem sonhado com o abusador.
e em você vem um sentimento de vergonha, de repulsa. No sonho, o abusador aparece sorrindo de maneira sarcástica para você. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem visitando memórias agora. Tudo que tem paralisado, meus irmãos e minhas irmãs aqui, em nome de Jesus, ressentimento, amargura, ódio, raiva, falta de perdão, pessoas paralisadas pela vergonha, você foi exposto, pessoas paralisadas pela inferioridade, pelo complexo de inferioridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que tem paralisado você, deixa o Espírito Santo mostrar. Medo, vergonha, ódio, ressentimento, falta de perdão, amargura, mentiras que o diabo grudou na sua alma, rótulos que ele pôs aí. Tudo isso tem segurado você. Mas nessa manhã, o Espírito Santo vai te levar a romper isso. Talvez você esteja como aquele paralítico, mas eu não consigo. Mas o Senhor está estendendo a mão para você, assim como Pedro estendeu. Na verdade, aquele braço era o braço físico de Pedro, mas ele estava agindo em nome de Jesus. Então era como se o próprio Jesus estivesse puxando aquele paralítico, ajudando a se levantar. Você pode abrir seus olhos e olhar para mim agora. Olha o que Deus quer fazer com você. Vou te conduzir para você ser motivado. Isso aqui não é uma dinâmica, não é um teatro, queridos. É algo que está acontecendo dentro de você. O Senhor vai te tirar da sua dor, da dor que paralisa você. Ele vai te levantar. Ah, mas eu não consigo, eu já tentei perdoar, eu já tentei vencer, eu já tentei me enxergar de outra maneira, mas eu quero proclamar ousadamente nesta manhã que o nome de Jesus é poderoso para quebrar todas as barreiras que tem te impedido, para te projetar no outro nível, para levar você a fazer coisas que você não fazia antes. Aquele homem não podia andar, a carência dele, a necessidade dele era essa, ele precisava andar. Você precisa andar também, você precisa sair do lugar que te paralisa. Então, preste atenção, aí sentado, eu vou dando a instrução para você. Quando eu te orientar a fazer isso, você vai levantar a sua mão, e aí o Espírito Santo vai pegar você pela mão, e no momento certo, Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Quando houver a palavra de comando, quando eu disser, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, você vai sentir o Espírito Santo te puxando, e você vai levantar, você vai glorificar a Deus. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos deixar que um ambiente de fé seja gerado aqui. Eu vou começar a orar, vou dizer 1, continuo orando, digo 2, continuo orando, digo 3. Quando eu disser 3, eu terei feito a proclamação, terei dito em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. 3, e aí você deixa que Ele te puxe, e aí você vai fazer aqui
provavelmente o que aquele paralítico fez. Você vai glorificar o Senhor. Aí entre você e Deus, a maneira como você quer celebrar, mas presta atenção, não tenha medo. Alguns estão dizendo: será que não é algo exterior apenas? Eu estou dizendo que se você agir em fé, vai acontecer com você o que aconteceu com aquele paralítico. Você vai sair do lugar que te limita, você vai romper com as cadeias que te limitam, e nós vamos trazer um pouquinho mais do reino dos céus, do reino de Deus aqui para a terra, e a vontade dele vai ser feita numa amplitude maior na sua vida. Você está comigo nisso? Amém? Inicialmente faça assim com a sua mão, querido. Eu vou começar a orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por aquilo que tu estás fazendo nesta manhã, porque está sendo gerada fé aqui, e tu queres, Senhor, levantar as pessoas do lugar que as tem paralisado. Eu peço agora, Senhor, que tu aumentes a fé dentro do coração delas, em nome de Jesus. Comece a entrar no coração e trazer à memória aquilo que tem paralisado: o medo, a angústia, a depressão, o ódio, o ressentimento, a falta de perdão, a inferioridade, o que quer que seja. Faz assim com a sua mão agora, que o Senhor vai te pegar. Estende a sua mão, que Ele vai colocar a mão aí, em nome de Jesus. Agora nós estamos dispostos, Senhor, a concordar e a cooperar com o milagre, a responder ao milagre. Senhor, nós queremos nos ver livres daquilo que nos paralisa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. 3, levanta. Aquilo que paralisava a sua alma está sendo quebrado agora. Levanta suas mãos bem alto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe a capacidade para fazer aquilo que você não podia fazer.
para romper com as suas limitações. Eu declaro um poder vindo sobre você agora. Ei! Mais ondas da tua presença de cura agora, Espírito Santo, agora mesmo. Uou! Uou! Em nome de Jesus, comece a receber agora esta capacitação. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Sai do lugar que te prendia, sai do medo, sai da vergonha. Ei, ei. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Traz cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Rebabababaya shadaralamanakataralabas.